Meus queridos, a paz do Senhor a todos, retornando novamente, até que enfim, a gravar nossos vídeos. E eu quero dizer a você que se houver algum tema, você que está assistindo esse vídeo, que você queira ouvir aqui por mim, deixe no comentário, não tem nada, não custa nada você deixar aí no comentário acerca daquilo que você deseja ouvir da palavra de Deus. Uma coisa eu quero te dizer, nos vídeos anteriores eu estava observando que muitos irmãos mandavam lá um comentário e dizia, o que queria ouvir a respeito de obediência, a respeito de frutos do avivamento, oração e outros temas, e eu quero dizer que todos esses temas eu irei abordar sim, só que hoje eu quero falar de um outro assunto. Nos próximos vídeos eu irei abordar esses temas, o que vocês comentarem nesse vídeo eu irei considerar, irei também abordar nos próximos vídeos, mas hoje eu irei falar sobre o que é servir a Deus. Amados, isso aqui é algo que aparentemente para você não é interessante, mas é muito interessante. Porque nós achamos que servir a Deus é apenas estar à frente de um cargo, à frente de um grupo, à frente de um departamento, dirigir um culto, estar à frente de uma obra, ligar um som, colocar uma água no altar para o pregador beber no púlpito. Não é só apenas isso. Porque nós achamos que servir ao Senhor está interligado apenas àquilo que nós fazemos dentro da casa dele. Mas servir ao Senhor, na prática, é o que nós fazemos não dentro da casa, é o que nós fazemos fora da casa dele. Olha, eu separei um texto que está aqui em Romanos capítulo 12, versículo 7. Observe comigo o que está escrito aqui. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, que assim ensine. Amados, esse versículo tão curto, onde Paulo escreve para os romanos, Paulo vai falar aqui nesse capítulo 12, versículo de número 5 até o 8, sobre alguns dons. E o que me chama a atenção é que os dons que Paulo cita aqui, apenas um dom, que é o de profecia, é igual ao dom que Paulo cita em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Os demais são diferentes. Em 1 Coríntios, Paulo não vai falar sobre servir. Aqui Paulo coloca servir como um dom. E eu fui tentar entender isso, o porquê que servir muitas das vezes é um dom. Amados, existem pessoas que dentro da igreja, elas têm uma aparência que serve, mas elas só alimentam uma aparência que serve, mas na prática elas não servem. Porque servir não é apenas o que eu faço como aqui dentro da igreja, é o que eu faço fora da igreja. Por isso que tem pessoas que elas alimentam um ego ou uma prática de si em mostrar para as outras pessoas que elas servem a Deus quando estão dentro da igreja. Mas do lado de fora da igreja, elas rejeitam ajudar o próximo, elas rejeitam a misericórdia ao próximo, elas rejeitam auxiliar alguém que está precisando de algum auxílio, elas rejeitam cooperar com alguém que está precisando de uma cooperação, elas rejeitam ajudar alguém que está precisando de uma ajuda, eles rejeitam até mesmo fazer coisas que são simples e que qualquer pessoa lá fora possa fazer, eles como cristãos não fazem. Então por que dentro da igreja eles dizem que serve e lá fora eles não servem? É porque quem serve dentro da igreja serve para alimentar uma imagem de que dentro da igreja ele faz alguma coisa, só que fora da igreja ele não faz nada. Ou seja, o filho de um irmão está doente e o irmão não tem um carro para levar o filho dele no hospital. Então ele liga para o irmão que tem um carro. E ao ligar para o irmão começa a apresentar desculpa. É que eu estou com sono e eu já estou indo dormir. É porque o pneu do carro está baixo, não dá para levar vocês. É porque o carro está sem gasolina, rapaz, a gente pode ficar no meio da estrada e aí fica pior. É por causa disso, é por causa daquilo, é por causa disso, é por causa daquilo. Aí às vezes o irmão pede uma ajuda, porque está precisando de algo dentro da casa dele, está passando uma prova. Aí o irmão olha e fala assim, irmão, eu vou te ajudar, só aguenta a mão aí. Passa um dia, passa 2 dias, 3 dias, uma semana, e essa pessoa esquece de que prometeu que iria ajudar essa pessoa, esse irmão. Ou seja, essa pessoa não sabe o que é servir, porque servir é o que eu faço para os meus irmãos, não dentro da igreja, fora da igreja. Amados, quer ver um texto que me chama muita atenção? João, capítulo de número 13, versículos 5 e 13, aonde Jesus amarra uma toalha ao redor da sua cintura,
derrama água dentro de uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Naquele momento, Jesus estava não apenas lavando os pés dos discípulos de uma forma física, mas Jesus estava mostrando para eles que, mesmo ele sendo mestre, ele estava como quem servia. Mesmo ele sendo o Senhor, ele estava servindo os seus discípulos, auxiliando os seus discípulos, lavando os pés. Naquela época de Jesus, lavar pés é para escravo. Quando um senhor vinha de uma cidade até a sua casa, o servo que ele tinha que naquele momento receber o seu senhor com água em uma bacia para lavar a sua cabeça, lavar as suas mãos e os seus pés, e toalha para poder secar tanto a sua cabeça, as suas mãos e os seus pés. Jesus, ele dá um exemplo de serviço aos seus discípulos. E no versículo 13, Jesus diz assim: vocês não entenderam o que eu fiz para vocês, mas mais à frente vocês entenderão tudo isso que eu estou fazendo para com vocês. Aí que está, Jesus, ele estava servindo os discípulos. E quer ver o que mais me chama a atenção? Quem era que estava entre a roda? Judas Iscariotes. Querido, isso aqui me chama muita atenção, porque servir não é apenas a quem eu escolho servir. Servir é a todos que estão à minha volta. Se você escolhe servir ao irmão fulano, porque ele talvez possa te ajudar lá na frente, você está fazendo errado. Se você escolhe ajudar ciclano, porque ciclano é seu irmão em Cristo e ele é gente boa para você, você está fazendo errado. Servir ao Senhor é quando eu coloco as minhas práticas, o meu ser, o meu viver, o meu desejo, não apenas em cumprir a minha vontade, mas em auxiliar o meu irmão. Por mais que o meu irmão seja chato, por mais que o meu irmão seja invejoso, por mais que o meu irmão me caluniia, por mais que o meu irmão me rejeita, por mais que o meu irmão não se agrade de mim, eu tenho que servir a ele, não porque eu sou bom, mas porque o caráter de Cristo está em mim. Se você tem um caráter de Cristo, você vai entender isso aqui com total facilidade. Você não vai servir apenas quem te ajuda, quem te serve. Você vai servir até mesmo pessoas que te rejeitam, pessoas que não querem você à sua volta. Vocês vão auxiliar essas pessoas, não porque vocês são bons, mas porque o caráter de Cristo está em vocês. Jesus estava deixando o caráter dele carimbado sobre os seus discípulos. Mesmo estando entre os 12, Jesus sabendo que um dos 12 era Judas, o que o iria trair, Judas Iscariotes, Jesus também lava o pé dele, da mesma forma que lavou o pé de Pedro, Tiago, João e dos demais discípulos. Querido, você tem servido ao seu próximo? Ou você tem dito que tem servido ao Senhor, mas tem rejeitado servir ao próximo? Entenda, servir a Deus é servir ao próximo. Quem serve a Deus, serve ao próximo. E quem serve ao próximo, está servindo a Deus. Se você diz que serve a Deus, mas não serve ao próximo, desculpa, você não serve a Deus. Mas se você talvez sirva a Deus, servindo ao próximo, então aquilo que você diz compete com o que você está falando. Querido, entenda, servir não é apenas dentro da igreja, é fora da igreja. Servir não é apenas a quem eu escolho, é a quem precisa da minha ajuda. Servir não é um caráter dentro da igreja, uma demonstração de quem talvez eu sou, entre aspas, dentro da igreja. Servir é o caráter de Cristo em minha vida. E eu oro para que você tenha o caráter de Cristo em sua vida. Amém, meu querido? Se você gostou desse vídeo, não custa nada você deixar o seu like, deixar um comentário e ouvir nos próximos vídeos o que nós iremos gravar. Deixa aí nos comentários o que você deseja ouvir nos próximos vídeos e assim nós estaremos abordando a cada um dos temas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você venha sempre ter o caráter de Cristo em sua vida, servindo a Deus com alegria e servindo ao próximo com um caráter de Cristo sobre você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.